Nosso assunto hoje é a crise econômica no Brasil. Na verdade, há quem diga que o nosso país tem até intimidade com crises porque na sua história foram várias. Crise do café, crise da cana-de-açúcar, crise da borracha, houve até a crise do ciclo do pau-brasil. Mas no momento nós vamos falar sobre a crise nos dias atuais. Eu vou conversar com o professor Odilon Guedes. Ele é mestre em economia e é diretor do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Professor Odilon, como é que o senhor analisa a situação atual, esta crise econômica, as saídas e o reflexo dela na população brasileira? Olha, a crise ela é muito grave. Em poucos momentos da história do Brasil recente teve uma crise dessas dimensões. E isso nós podemos afirmar baseado em vários indicadores. Por exemplo, hoje tem mais de 8 milhões de desempregados no Brasil. A produção industrial nesse ano, no acumulado, já caiu mais de 6%. Houve uma queda de cerca de 5% no salário médio dos trabalhadores. E o produto interno bruto, que é a soma de tudo que o país produz durante um ano, esse ano deve cair 3%. Então é uma crise gravíssima. Agora, a grande discussão se é possível superá-lo ou não, e no meu entender é. Para isso, o governo tem que mudar radicalmente a política que ele está fazendo. De que forma? Primeiro, o que nós economistas dizemos, o governo precisa adotar uma política chamada anticíclica, contra a queda do PIB, contra o desemprego. De que forma? Definindo gastos na infraestrutura, por exemplo, saneamento básico. O Brasil, mais de 50% da população não tem saneamento básico. Em construção de habitação popular, na infraestrutura, estradas, metrôs. Isso é fundamental, porque o governo tomando essa iniciativa, o que acontece? O empresariado passa a ter confiança, também vai investir, isso gera emprego, gera renda e a economia supera a situação atual. A crise econômica atual e outros assuntos que interessam a você serão abordados pelo pastor Denis Munhoz e seu convidado no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Jorge dos Reis Pinheiro nasceu em Juiz de Fora, no estado das Minas Gerais, em 1966. É técnico em contabilidade, estatística, economia e administração. Foi secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal e secretário da Administração e Recursos Humanos de Goiânia. Foi deputado federal por 3 legislaturas, 2 por Brasília e 1 pelo estado de Goiás. É casado com a pastora Nina e pai de 2 filhos. Jorge Pinheiro é bispo da Igreja Mundial do Poder de Deus. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E agora tem novidades, você já sabe, né? Acessando ao nosso site, ao nosso Facebook, Twitter, WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua dúvida diretamente à produção do programa e nós vamos repassar ao nosso convidado. Ele certamente responderá a você. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo uma pessoa ilustre e um grande amigo que vai falar um pouquinho sobre experiências de política, administração, crises, também o envolvimento de tudo isso com a palavra de Deus. Bispo Jorge Pinheiro, obrigado por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber o senhor aqui, Bispo. Doutor Denis, é um prazer muito grande estar novamente aqui, falando de assuntos da atualidade que tem a ver muito com o nosso dia a dia, as coisas que a gente vive no dia a dia, né? E coisas que a gente vai viver também. Que a vida é um eterno aprendizado. Hoje a gente aprende um pouquinho mais, a gente hoje pensa que não vai viver certas situações e amanhã acaba vivendo, e aquilo que você vivenciou hoje te ajuda a digerir melhor os problemas, as dificuldades que a gente acaba enfrentando no dia a dia. É como o senhor falou, a vida é um eterno aprendizado. Até das dificuldades nós temos que tirar as lições positivas, né? E crescer e se fortalecer com isso. Mas o bispo, ele já foi deputado federal, 2 legislaturas, bispo? 3. 3. E já vem da administração pública também, então o senhor já está, como eu diria, não acostumado, porque essa crise, pelo menos ao meu ver... Familiarizado. É uma crise sem precedentes na história brasileira. Ela é uma crise institucional, ela é uma crise econômica, financeira e uma crise de um aspecto muito forte que é a credibilidade do homem público hoje em dia no Brasil. Além de deputado federal por esses 3 mandatos, eu fui secretário de Meio Ambiente e secretário de Administração e Recursos Humanos. Então, quando a gente fala de crise, porque existem aquelas crises que envolvem a todos, né, aparentes, e há aquelas crises internas que os órgãos
e as instituições atravessam e que muitas vezes não chega ao conhecimento do público em geral, mas são crises que indiretamente acabam afetando a todos. E essa, digamos, ela extrapolou todos os limites, né, do razoável, né? É uma crise econômica, financeira, de credibilidade, como você mesmo colocou, e quando as pessoas perdem a confiança nas instituições que deveriam, né, digamos, zelar pelo bem-estar das pessoas, pela qualidade de vida da população, então essa crise acaba se agravando, né? E o que nós estamos passando, realmente, nós não temos aí um precedente que possamos comparar a isso. Nós tivemos crises e elas são sazonais, né? Você sabe que de tempos em tempos, quer seja regional ou mundial, passamos por crises, né? E elas vão acontecendo, isso é natural, é aquela gangorra do vai e vem. Período de grande prosperidade, daqui a pouco vem um período de escassez, daqui a pouco vem um período de grande prosperidade de novo. A história da humanidade está repleta de momentos assim e eles vão continuar acontecendo. Agora, essa crise, especificamente no que diz respeito ao Brasil, atingiu em cheio o povo brasileiro e nós estamos no início da crise. É bom lembrar, não é uma crise curta. Nós não podemos dizer quanto tempo vai durar essa crise, mas ela não é uma crise curta. Os especialistas, aqueles que se aprofundam em analisar e dissecar esse assunto, nós estamos apenas no início da crise. A crise está começando ainda. A curva nós estamos descendo ainda. Nós não chegamos ao final e nem muito menos começamos a subir. Então essa crise ainda vai durar um pouquinho ainda. Então, bispo, eu já entrevistei aqui vários políticos, tenho contato com a classe política há muitos anos, mas o que me causa espécie agora é que quando nós falamos sobre a crise, mesmo os políticos mais ligados ao governo, eles falam, não, mas isso daí o Brasil vai superar, isso é rápido. É lógico que o país vai superar, isso daí eu não tenho dúvida, o senhor não tem, ninguém tem. Mas quando a gente fala, mas tá baseado em que você acha que vai ser rápido? Eles falam, eu sou otimista. Bom, otimista eu também sou, mas nós precisamos ser realistas. Hoje, a realidade do Brasil e a classe política, o que mais me entristece é que parece que a classe política não está preparada para enfrentar essa crise. Fica com picuinha, com discussão, com disputa de cargos, quando o problema é muito sério. O problema é muito sério e, assim, é lógico que quem é da base do governo vai dizer que a crise é rápida, ela será resolvida de uma forma muito tranquila, né? Quem é da oposição, até por conta da própria situação em que se coloca no jogo, no tabuleiro ali, eles vão dizer, não, essa crise vai demorar muito, é grave, nunca aconteceu, calma. Então, assim, você tem dois pontos de vista antagônicos, né? E você precisa ter o quê? Um equilíbrio, porque é aquela história, eu conheço muitos dos que estão hoje na oposição e aqueles que têm o seguinte discurso, quanto pior, melhor. Porque aí o atual governo que está aí não volta mais, mas só que isso vai trazer um prejuízo muito grande para a população. Parece que ele não mora no Brasil, né? É aquela coisa, quanto pior, melhor, né? Quanto mais descer, melhor. E você percebe, às vezes, muita incoerência. Tudo bem, nós temos que ter oposição, sim, é importante, é salutar no processo político que haja oposição, alguém que, sabe, contraria, alguém que questione. A democracia. Faz parte do jogo democrático. Agora, às vezes, alguns exageram e não medem as consequências, porque é aquela coisa, o poder pelo poder. Você quer chegar ao poder de qualquer forma, não importa os estragos que vão acontecer, as pessoas que serão prejudicadas desde que eu chegue ao poder ou volte ao poder. Então, assim, a única crítica que eu faço nesse sentido à oposição é que muitas vezes ela não é feita de forma responsável. Agora, por outro lado, a situação tem o extremo, né? Que é de dizer que nada está acontecendo, que está tudo maravilhoso, que essa crise nós vamos tirar de letra. E os fatos estão aí, a realidade mostra que não é verdade isso. E foi uma crônica antecipada, né, bispo? A gente comenta que eu trouxe vários economistas. Essa crise que estourou a partir de janeiro, fevereiro desse ano, ela já vem sendo apontada lá no exterior há muito tempo, porque falavam, olha, as contas públicas do Brasil estão bagunçadas, não existe uma previsão orçamentária sustentável, está se gastando mais do que pode,
a carga tributária já está exagerada. Isso tudo vem sendo falado no exterior há muitos meses, eu diria quase um ano antes da reeleição da presidente Dilma. E quando a gente chegava aqui no Brasil e tentava falar sobre esse assunto, todo mundo falava, não, principalmente a situação, não é bem isso, o país é rico. Nós sabemos que o país é rico, mas não é por isso que tem que deixar de tomar cuidado com conta pública, com previsão orçamentária, com planejamento. O grande problema do Brasil hoje é planejar e executar. Eu diria que a questão do planejamento, nós temos muitos técnicos competentes que elaboram um planejamento muito bom. Porém, o problema está, doutor Denis, na execução disso. Eu que já fui secretário de administração e recursos humanos, nós lidávamos com o orçamento, né, da Prefeitura de Goiânia. E eu quero até mandar um abraço ao ex-prefeito Iris Rezende, que foi também governador. É um exemplo de administrador, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu também, meu amigo, queria aproveitar e mandar um abraço a ele. Inclusive, tive o prazer de funcionar como advogado dele. Ah, que coisa boa, eu não sabia. Sim, há muito tempo atrás. O doutor Iris Rezende, nosso ex-prefeito governador, ele me ensinou muita coisa. Eu aprendi muito com ele, muita coisa com ele. E, sabe, são aquelas coisas básicas que você não precisa fugir muito daquilo para que a coisa funcione. As fórmulas não precisam ser mirabolantes, é simples. E ele era uma pessoa muito organizada e ele cumpria metas. A questão é cumprir metas. Então, na questão da administração do Brasil, o que acontece? O Brasil não cumpre metas. Essa é a questão. E aqui eu não estou fazendo uma crise a esse governo, é de um modo geral. É uma questão meio que cultural. Sim, já vem de muito tempo. Não, isso aí no dia a dia mesmo. Quantas pessoas vão chegando no final do ano, fazem aquela listinha das coisas que não conseguram realizar no ano que está terminando e vai executar no ano que vem. Do ano que vem eu vou fazer. Não, no ano que vem eu vou emagrecer 2 quilos. Não é uma meta tão extraordinária, mas não consegue. Não, ano que vem eu vou cuidar da saúde, eu vou me alimentar melhor, eu vou tratar melhor os meus filhos. Vou começar a caminhar todo dia. Vou fazer um check-up. E sabe, essas coisas simples, sabe? Que as pessoas simplesmente não conseguem cumprir. Faça um planejamento, final de ano, de metas para o ano seguinte, que não se cumpre. Então, essa é uma questão muito cultural no Brasil. E as nossas instituições vão muito por esse caminho. Você faz todo um planejamento, não se cumpre esse planejamento de jeito nenhum e vai empurrando a coisa, empurrando, e vai chegar a um ponto que é o ponto que chegou. Aí não adianta você querer aumentar, você precisa melhorar a arrecadação, aí você cria o imposto isso, a taxa aquilo outro, você faz com que a carga tributária seja extremamente pesada, você sufoca o empresário. Hoje, doutor Denis, o empresário é um herói. Eu tiro o chapéu para os empresários brasileiros, são heróis. Com essa carga tributária... Todas as amarras também de justiça trabalhista, direitos sociais, não que a gente critique, mas é um custo operacional elevadíssimo. Não, é um desestímulo. Exato. Quando você vai analisar tudo que você precisa cumprir diante da lei, os riscos que eles correm, desestimulante. Então você vê por aí, não adianta aumentar, criar impostos, se o dinheiro é mal aplicado, a questão é na execução orçamentária. Não se consegue... Eu já participei, poxa, quantos anos foram ali? Todo final de ano, nós participávamos da elaboração do orçamento do ano seguinte. O plano era maravilhoso. Posso seguir esse plano aqui, está excelente. E na hora de executar? O governo não executa. Aí eu falo, o governo municipal, estadual e federal não cumpre. E aí pronto. Então todo o planejamento vai por água abaixo, tudo aquilo que você não planeja, que você não calcula antes de fazer, está fadado ao fracasso. E aí a Bíblia é clara quando ela fala, qual homem que antes de construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o quê? A despesa. Jesus Cristo dando aula de administração. Cálculo da despesa. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu vou mudar esse copo de lugar, vou colocar aqui, vou trocar essa cadeira. Quanto vai me custar isso? Vai me custar tanto. Eu tenho recursos? Não tenho. Eles vão vir de onde? Eu tenho. Como que eu vou aplicar? Então, se eu não... O governo faz sempre esse final do ano, orçamento. Tanto para tanto, tanto para isso, tanto para... No papel é maravilhoso, na prática simplesmente não acontece. Eu li recentemente
o ex-presidente Ronald Reagan, já falecido, presidente americano, ele citou um exemplo no discurso dele que eu achei que se encaixa perfeitamente para toda a administração pública. Ele fala, quando a pessoa normal gasta mais do que ganha, ela vai ficar endividada, com o nome sujo, vai ser processada, sem crédito, vai ter uma série de limitações, vai ter que mudar o padrão de vida dela. Quando uma empresa normal gasta mais do que ela fatura, ela vai quebrar, vai ser concordata, falência, vai ter que mandar embora, etc. Quando o governo gasta mais do que ganha, sabe o que ele faz? Ele manda a conta para você. É exatamente isso. Ele manda a conta para o contribuinte. Ele manda a conta para o contribuinte pagar de novo. De novo, exatamente. É igual a história dos pedágios. O que é pedágio? Você está pagando de novo o que você já pagou. Ah, mas é muito bom, as rodovias ficam bem conservadas, eu concordo, mas eu estou pagando de novo o que eu já paguei, né? Então, essa fatura vem para nós pagarmos, né? E assim, o grande problema hoje é o que acontece com as pessoas. A gente está vendo alguns exemplos, doutor Denis, que gastam e administram mal o dinheiro do contribuinte. O que é o estímulo para que isso não mude? É impunidade. Impunidade, exatamente. Isso não muda. É o prêmio. Não, você vê que com todas essas prisões que aconteceram por aí, escândalos, etc, etc, ainda tem gente continuando a velha receitinha da corrupção, de superfaturar isso, tá incluído o meu aí, essa coisa toda. A mesma receitinha velha e danosa e ruim continua sendo aplicada nos nossos dias. Não mudou. Então a gente percebe que, sabe, alguma coisa precisa acontecer no Brasil para o Brasil acordar. A volta da CPMF, o senhor é contra ou a favor? Eu sou totalmente contra. Por quê? Porque a gente sabe que, embora haverá um aporte generoso de recursos para o governo tentar fechar as suas contas, mas é um pouquinho só, mas é um pouquinho daqui, um pouquinho dali. É um pouquinho em cima do muito. Já entendeu? Existe, aquela coisa do grão em grão. O papo da galinha já está cheio, está estourando. O país não aguenta isso mais. Até quando os governos vão continuar resolvendo os seus problemas de caixa, criando taxas e impostos? Ou emissão de papel moeda, seja lá o que for, que se faça para poder... Não tem dinheiro? Vamos fabricar o dinheiro. Entendeu? Então são essas coisas que a gente vai vendo, e são muitos anos que eu vivi nisso, e as mesmas coisas acontecem todos os anos. As mesmas coisas acontecem. O senhor falou, o governo não cumpre o orçamento. Nem o federal, nem estadual, nem municipal, eu concordo. Com raras exceções. Raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Mas eu concordo plenamente com o senhor. Mas para o nosso telespectador, para passar, como é que é o não cumprir? De repente o governo fala, não, agora eu vou gastar mais aqui, não vou poder gastar lá, ou vou ter que estourar aqui que eu preciso dessa área. Como é que acontece o não cumprimento de um orçamento? Porque se é numa empresa... Os diretores são chamados pelo presidente, são responsabilizados, são demitidos. Não, você tinha que cumprir, você não cumpriu, você vai embora. No governo, como funciona? Começa que a gente tem aí um problema sério, que é uma máquina inchada com funcionários demais. Então, assim, essas contas já começam a não fechar quando você tem gente demais e que não cumpre exatamente o que precisa cumprir. Quer ver um exemplo interessante disso? Como é que a sociedade reage diante dessas coisas? Eu vou chegar aonde? Eu fiz um concurso, na época que eu era secretário de administração, para contratar uma série de profissionais para a prefeitura. E nós precisávamos de borracheiro. Então a gente fez um concurso para selecionar pessoas que têm experiência. Havia a prova escrita e a prova prática, né? O sujeito, para ser borracheiro, tem que, no mínimo, saber desmontar um pneu. Então se colocava lá um pneu de um caminhão e no edital eu não podia discriminar o sexo feminino. Eu não podia dizer que mulheres não poderiam tentar o concurso. Eu estaria cometendo um crime de discriminação. Então, mas eu sei que uma mulher não consegue desmontar um pneu de caminhão. E eu preciso, por causa da frota da prefeitura. Aí, tudo bem, vamos abrir para as mulheres fazer. Aí teve um jornalista, rapaz, ele ficou muito bravo na época, não vou citar o nome dele aqui, muito conhecido lá em Goiânia. Esse secretário é um desumano, como é que ele faz para colocar uma mulher para desmontar um pneu? Eu não coloquei. É um concurso público, eu tenho que cuidar do dinheiro do contribuinte, eu não posso contratar um servidor para ganhar um dinheiro, um recurso que vem do imposto do povo, para não cumprir. Porque se ele não conseguir desmontar o danado do pneu, eu vou ter que colocar ele alojado em qualquer outra parte da prefeitura, porque ele é um concursado, eu não posso simplesmente mandar embora. Eu não posso mandar embora. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou ali zelando pelo dinheiro público. Aí,
algumas emissoras foram lá e filmaram e tal, e acharam interessante isso. Aí, você acredita? Você sabe que eu não sou borracheiro, mas se você quer desmontar um pneu, você tem que esvaziar o pneu primeiro, né? Você acredita que teve gente lá com o pneu cheio, metendo a marreta de borracha no pneu? E ele tem um prazo, eu não lembro na época, era 10 minutos para desmontar e montar o pneu. E ele está lá metendo o martelo de borracha no pneu e tal, e todo mundo sabendo que ele não vai conseguir desmontar aquele pneu. Mas o edital manda 10 minutos, então tem que esperar os 10 minutos. E muitas mulheres lá tentando, a gente entende. Crise, precisa trabalhar, aquela coisa toda. Então, qual que é a grande questão? Os recursos têm que ser tratados com muito respeito. Existem várias artimanhas administrativas e contábeis que você consegue, por exemplo, tirar um recurso que está determinado para uma determinada área e você desloca ele para outra. Por exemplo, saúde. Todo mundo ama investir na saúde. Mas por que tanto dinheiro é destinado para a saúde e a saúde não melhora? Porque na hora de aplicar, não é na saúde que é aplicado. Uma pequena parte vai para a saúde, outra parte vai para construir uma ponte aqui, vai fazer um asfalto aqui. Existem vários mecanismos e artimanhas que você acaba desviando aquele recurso que no orçamento estava previsto para ser gasto com uma determinada coisa, ele acabava sendo gasto com outras coisas. Diga-se de passagem, não é o diretor, é o cabeça, o administrador mor que determina. Digamos, prefeito, o governador, o próprio presidente, que devido a uma determinada necessidade, dá ordem, ele quer que aquele recurso seja aplicado em tal lugar. Então os técnicos têm que fazer uma mudança mirabolante ali, porque nada se faz sem autorização do chefe do executivo. É o prefeito, ele que manda. Só fez aquela ponte porque ele mandou fazer. Mas o dinheiro não era da ponte, era da construção do posto de saúde. Mas quem deu a ordem? Foi o prefeito. Então a responsabilidade do chefe do executivo é muito grande. Então isso acontece dessa forma. O chefe do executivo determina, não tem dinheiro, mas tem dinheiro que passa, tá? Tem dinheiro aqui naquela construção da escola. A escola... A escola pode esperar um pouco. Essa escola vai demorar quanto tempo, hein? Para ficar pronta? 3 anos. 3 anos já acabou meu mandato. Não, e a ponte a gente faz em 2. E eu posso inaugurar ainda como prefeito. Inaugura ainda como prefeito. Porque o raciocínio do administrador político brasileiro é de 4 anos. Os políticos, né, do executivo, eles começam obras, né, que consigam inaugurar dentro do seu próprio mandato. E quando às vezes essa obra não é inaugurada, digamos, alguém assuma um governo hoje, com raras exceções, ninguém quer dar continuidade a uma obra iniciada no governo anterior. E se for de oposição, então, manda sumir com essa obra. Né? Então, esse tipo de raciocínio é prejudicial ao povo brasileiro de um modo geral. Então, como o brasileiro não tem o hábito de acompanhar o desempenho dos seus governantes, daqueles que receberam o seu voto, então isso acaba passando meio batido e vai ficando por aí. Nós estamos cheios de obras inacabadas e que não vão acabar nunca. Que começou foi o Beltrano, a não ser que aquele Beltrano um dia volte de novo ao poder, ele vai concluir a obra que ele começou. Mas se depender daqueles que vêm depois, essa obra nunca será concluída. Reeleição, o senhor é contra ou a favor? Olha, eu acho que ela tem que existir porque há sempre a possibilidade, como eu disse, o raciocínio de 4 anos, né, de você ter uma continuidade. Aí, é claro, aqueles que defendem que quem tem a máquina na mão é uma disputa desigual, mas e se aquele governo é bom? É satisfatório, pelo menos, as pessoas estão gostando. Você não vai dar oportunidade que ele tenha uma continuidade, que é o ideal, 8 anos, né? Então, eu tenho as minhas reservas. Eu acho que nós temos que amadurecer o brasileiro com relação à responsabilidade dele no voto. Eu acho que tem que ser no voto. Eu não posso cercear o direito de um bom administrador de continuar mais um período. Aí sim, como é hoje, 2 períodos, no 3º ele já não poderá mais. Mas eu acho que o eleitor tem que ter a responsabilidade. O poder maior está na mão do eleitor na hora do voto. Eu elegi fulano, não gostei da administração dele, não atendeu as minhas necessidades, eu não voto nele novamente. Atendeu as minhas necessidades, é um bom administrador. Até que, enfim, achamos alguém bom. Aí ele vai ter que encerrar com 4 anos? Então eu sou a favor da reeleição para mais um mandato. E reeleição ilimitada no Legislativo, o senhor é contra ou a favor? Porque tem muita gente que acha que para existir uma renovação de fato,
deveria ocorrer essa limitação também a nível de deputado estadual, deputado federal, vereador. O senhor concorda? Não, eu acho que na questão do legislativo, não. Do executivo, sim. Nós temos que ter um limitador, né? Mas com relação ao legislativo, até porque o legislador, o ideal é que ele faça carreira. Um deputado, seja ele federal, estadual ou um vereador, em 4 anos, por incrível que pareça, é um tempo muito curto para ele desenvolver um trabalho. Você vê, hoje em dia você conseguir aprovar um projeto de lei na área federal é um milagre muito grande, é muito difícil isso. Então, no que diz respeito ao legislativo, eu acho que as regras atuais, no que diz respeito à questão da reeleição, elas são bem fundamentadas. Eu acho que eu não sou a favor de limitar, por exemplo, um número X de mandatos de um parlamentar no legislativo, volto a dizer. Eu acho que você tem que deixar o povo decidir com relação a isso. Até porque no legislativo você não tem a máquina na mão como o executivo tem. Para influenciar de tão grande monta a ponto de se perpetuar no mandato. Não. Se ele não tiver trabalho para apresentar, se o eleitor dele não ficar satisfeito, não vota nele, pronto, acabou. E até porque são muitos disputando. Então não se corre esse perigo no legislativo. No executivo, sim. Aí você, com a máquina na mão, você consegue, muitas vezes, como as pessoas falam, né, forçar muitas... você tem empresas, você tem um conglomerado grande ao redor daquele governo que pode, de repente, interessando, ajudar muito a uma reeleição. Mas no caso do legislativo isso não acontece. Caminho para sair da crise, bispo. Eu sei, não é um caminho simples, nem uma coisa fácil, mas qual o melhor caminho para o Brasil agora enfrentar e se planejar para sair da crise? Olha, existem 2 pontos de vista, né? Físico e espiritual. Eu não vou me furtar a falar espiritualmente do que eu entendo que é o mais importante. Mas, começando aí, eu acho que crise é aquela história do quanto pior, melhor. Qual que é o papel da imprensa? Ela tem que informar. Eu acho uma imparcialidade, né? Mas, às vezes, a própria imprensa contribui de forma negativa para acentuar uma coisa que já não é tão boa. Então, eu vejo o papel da imprensa muito importante. Claro, noticiar os fatos, mostrar o que está acontecendo, mas não transformar isso num show business. Porque notícia ruim é o que vende, né? Então, eu acho que a sensação que, muitas vezes, a imprensa dá em cima de um fato ruim, acaba agravando aquele fato ruim. Por exemplo, cortar despesas. O empresariado brasileiro tem que rever, no meu ponto de vista, a maneira como administra a sua empresa numa crise. E os governos também. A primeira coisa que se pensa é corte de pessoal. Será? Mandar a gente embora? Aumentar o número de desempregados? O desempregado hoje não vai comprar amanhã. E tem empresário que participa de palestras se vangloriando. Eu cortei não sei quantos mil postos de trabalho e eu consegui enxugar. Tudo bem, você tem um orçamento, mas também se mandar a pessoa embora é a solução... Não é. Eu acho que tem que se rever toda a aplicação do recurso daquela empresa, né? Eu acho que exoneração, demissão é o último ponto, quando não há mais o que fazer. Então, quando você torna a administração mais ágil, mais eficiente, ou você entra num acordo coletivo com os seus funcionários para não mandar ninguém embora, tudo isso preservando ali o bem maior daquele funcionário, daquele prestador de serviço, daquele funcionário, que é o emprego dele, ele vai valorizar, ele vai produzir. Porque, na verdade, o que acontece? Ninguém deixa de comer na crise. Pode comer, talvez, menos? Não. Ele pode evitar algumas coisas supérfluas. Ninguém deixa de vestir numa crise. Ninguém deixa de ir e vir. As pessoas vão ser um pouco mais criteriosas. Então, se eu corto o poder aquisitivo com essas demissões, eu vou agravar a crise. Do ponto de vista, eu acho revisão, por exemplo, nós temos hoje poucos profissionais de administração, por incrível que pareça. Quando eu falo de administração, não estou falando de contador, nem de contabilista, porque eu sou contador por profissão. Administrador é outra coisa. As empresas precisam contratar administradores. São pessoas que estudaram, estão preparadas para administrar. O grande problema é que nós temos muitos amadores, inclusive na classe política mesmo. Pessoas que são amadoras naquilo que estão fazendo experiências com dinheiro público, não sabem administrar
e não são humildes para pedir conselho a um administrador, alguém que é formado naquela profissão e que vai poder orientar de uma forma melhor como administrar aqueles recursos para você conseguir sair da crise. Crise é crise, ela vai acontecer, não há como evitá-la. Você pode minimizar os efeitos desta crise, né? Mas nós temos que passar por ela. Agora, do ponto de vista espiritual, só para a gente não tomar muito tempo, a fidelidade, a obediência a Deus. A Bíblia é um livro que trata de administração, trata de economia, de relações humanas. A Bíblia tem as primeiras leis trabalhistas. Você sabe qual foi a primeira lei trabalhista? Tem resposta para tudo. Tem resposta para tudo. Você sabe qual foi a primeira lei trabalhista? O sábado, o descanso do sábado. Por que Deus instituiu um dia na semana de descanso? Ele não precisava descansar. Deus não cansa, ele é espírito. Mas ele estabeleceu isso porque ele já sabia que o homem, tão egoísta e avarento, ele ia querer fazer com que aqueles que estivessem subordinados a ele trabalhassem todos os dias sem ter uma folga, sem nada. Então Deus estabeleceu a cada 7 dias, um dia é descanso, é folga. Então a primeira lei trabalhista foi Deus que instituiu quando criou o mundo, o universo. Então a Bíblia tem resposta para tudo ali. Então, do ponto de vista espiritual, a obediência à palavra de Deus, essa sim, acerta em cheio, Dr. Denis, a crise. Porque em meio à crise se prospera. Em meio à crise você supera. Porque se alguém está perdendo para alguém. O senhor concorda comigo? O bolo é o mesmo. Se tem alguém comendo mais, tem alguém comendo menos. Se o senhor está apertado, a situação está difícil, precisa vender o carro, alguém vai comprar o seu carro. O seu carro vai parar na mão de alguém. Então, se eu estou no aperto, eu vou me desfazer de alguma coisa, essa alguma coisa vai parar na mão de alguém. É a transferência de domínio de muitos, talvez, para a mão de poucos. Então, quando você é fiel a Deus e obedece o que Ele manda, em meio à crise, você prospera, você cresce, você supera e passa pela crise como se ela não existisse. A crise passa a trabalhar a seu favor. Isso é do ponto de vista espiritual. Então a Bíblia, eu não estou falando aqui de religião A, B ou C, mas a Bíblia Sagrada tem a resposta para a crise. Bispo, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria mais uma vez agradecer o senhor, eu sei da agenda do senhor, super lotada aí com uma correria. A parte administrativa, altar, e mesmo assim o senhor conseguiu abrir um tempinho, uma deferência para o nosso telespectador. Muito obrigado e queria colocar à sua disposição nessas considerações finais, alguma coisa que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar para o nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. Doutor Denis, é um prazer estar de volta e é muito bom a gente poder falar sobre esses assuntos, né? Porque eles têm tudo a ver com o nosso dia a dia. Com relação ao assunto abordado, crise, existem várias crises, né? Tem crise no casamento, crise da meia-idade, não sei se você já passou por ela, né? Aquela crise que o sujeito está com 50 anos e começa a achar que é garotão, não quer mais ficar careca. Acha que pode fazer tudo o que fazia com 20 exatamente. anos. Então, existem crises e crises, né? Por exemplo, a crise na adolescência, eu já passei, você já passou por isso, aquela idade que você acha que sabe tudo, seu pai não sabe nada. Existem crises e crises. Crise de saúde, crise de rins. O sujeito está bom hoje, amanhã começa a ter uma dor nos rins aqui, começa a doer. É uma crise. Então nós temos crises por todos os lados. Enfrentá-las e vencê-las é o diferencial. Todo ser humano passa. Eu passo, o senhor passa, uns mais, outros menos, e aí Deus é quem sabe. Mas o diferencial de você vencer, seja qual for a crise pela qual você está passando ou que venha a passar, é exatamente você ter comunhão com Deus. Tenha comunhão com Deus, busque a Deus. Eu sou da Igreja Mundial do Poder de Deus, posso falar da minha instituição, mas procure uma igreja que pregue a palavra de Deus. Exatamente. Pregue a verdade, a Bíblia. Pronto. Que pregue a Bíblia, siga o que está na Bíblia e você vai superar toda e qualquer crise que vier na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Crise existencial. Tem gente que acha que não devia existir ou que veio no mundo para sofrer. Qualquer crise que você vier a passar, na palavra de Deus você vai encontrar alento e forças para vencer estas crises. Bispo, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.